Bom dia, irmãs, irmãos. Vamos começar a nossa aula fazendo uma oração. Senhor Deus, como somos felizes, Senhor, por sermos ovelhas do Teu pastoreio. Como somos felizes, Senhor, por estarmos sob as Tuas mãos soberanas, por sermos parte da Tua igreja. E eu peço a Ti, Senhor, por mim e pelos meus irmãos, que o Senhor nos revele através das Escrituras, Senhor, o nosso chamado a respeito de como podemos servir o Senhor de forma que Te agrade. Não da nossa maneira, mas da maneira bíblica que o Senhor registrou para que nós pudéssemos Te servir segundo o Teu propósito. Senhor, que tenhamos corações humildes nessa manhã, de receber a Tua palavra, de guardá-la em nossos corações, de refletir sobre ela e aplicá-la em nossas vidas. Que tanto homens como mulheres aqui presentes estejam dispostos a receber essa palavra, aprender mais de Ti, para servi-lo com fidelidade. Te peço isso, Pai, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Irmãos, vamos começar hoje, então, esse trabalho, esse estudo sobre a convocação para o ministério. Eu não vou dizer que é uma série, porque não conversamos ainda sobre isso com o presbitério, mas eu acredito que uma aula unicamente não seria possível abranger tudo que a gente precisa falar antes da eleição que foi proposta para um complemento do ministério atual. Mas hoje eu vou começar falando sobre uma panorâmica, um assunto bem rápido e até mesmo superficial sobre o chamado. Vamos tentar entender um pouco sobre o que é o chamado. Quando eu falo aqui o chamado, eu não estou querendo dizer especificamente um chamado como cristão, o chamado que o Evangelho nos fez um dia e nos livrou do reino das trevas e nos transportou para o reino de Deus. Nós não estamos falando sobre aquele chamado inicial da conversão. Aqui é um chamado especial para um serviço, ou para o serviço ministerial, ok? Então esse é o nosso objetivo nessa manhã. Nós vamos primeiramente começar tirando algumas dúvidas rapidamente sobre dons, ministério, oficialato. Dons espirituais, ministério e oficialato. Por que nós chamamos de dons espirituais? Porque eles são concedidos pelo Espírito. Então, obviamente, um descrente não tem esses dons, porque eles foram concedidos pelo Espírito. O Espírito Santo, digo, né, que somente os crentes têm. Vamos lá, tirando a dúvida sobre dons espirituais. A palavra original, ela na verdade, aparecem vários sinônimos do termo dom na Bíblia. E ele, em todos os casos, significa dádiva ou presente. É alguma coisa que não se tinha e passou a ter por causa de alguém que lhe deu. Então isso é dádiva, isso é um presente, são os dons espirituais. E eles seriam a capacitação que o Espírito Santo concede aos crentes, a todos os crentes, presta atenção, a todos os crentes, conforme sua soberania e para um propósito. Qual é o propósito dos dons espirituais? Para que você apareça na mídia? Para que você fique famoso? Para que você fique conhecido na cidade inteira? Não, para a edificação da sua igreja. Quando nós chamamos igreja local, aqui eu não coloquei, desculpa, mas a igreja local significa a igreja onde você se reúne, tá? Obviamente alguns homens são chamados para pregar fora, para ajudar outras igrejas. Isso é uma coisa, digamos assim, esporádica, que pode acontecer também. Mas todo pregador, ou todo ministro, ou toda pessoa que serve, ela serve primeiramente numa igreja local. Ele é comissionado dentro de uma igreja local. Ele pode ser chamado para servir fora em algum momento de sua vida, em alguma circunstância especial. Mas isso não é algo que é exigido ou que é para todo mundo, tá? Então, fica aqui a lição. Abra comigo, 1 Coríntios 12. Vamos falar um pouquinho sobre dons. Quais são eles? A lista aqui não é exaustiva, tem mais outros dons em outras listas que Paulo coloca, tá? Mas eu peguei 1 Coríntios para a gente resumir e fazer um apanhado, principalmente do que é o conceito de dom, tá bom? Vamos lá, 1 Coríntios 12, 4 a 11, diz assim: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo.
Versículo 5, e também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Qual é o fim proveitoso que nós mencionamos já agora? Edificação da igreja, como Paulo diz em Efésios 4. Todos recebemos dons para o cumprimento do ministério, para a edificação da sua igreja, ok? Versículo 7, já lemos, né? Versículo 8, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, e a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Preste atenção no versículo 11. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, como lhe agrada, a cada um individualmente. Eu não vou tratar aqui o que significa tal dom, nós não temos tempo para isso, tá bom? Depois nós vamos poder tirar algumas dúvidas depois. A aula aqui não tem esse propósito, nós vamos falar sobre o chamado. Então, aqui falando sobre dons, a gente percebe que existem vários dons, como existe no mesmo corpo vários membros. Paulo faz essa analogia entre igreja como corpo de Cristo. E nesse corpo existem membros, como se fosse um corpo humano. Orelhas, olhos, nariz, boca, mãos, pés, dedos, né? E aí os órgãos internos, e aí vai. Cada um tem uma função específica. Nenhum membro pode dizer assim, eu sou totalmente suficiente, ou eu tenho todos os dons. Não existe uma pessoa que tenha todos os dons. Nós dependemos uns dos outros. Nós somos dependentes do corpo de Cristo, tanto oficiais como não oficiais, tanto homens como mulheres, todos nós somos dependentes uns dos outros, porque os outros também têm aquilo que eu não tenho, e me completam. Todos somos membros de um só corpo, com funções diferentes, ok? Então, isso não depende de ser oficial. Não quer dizer que por ser oficial, essa pessoa sendo um oficial, eleito pela igreja para ser um presbítero ou um diácono, ele tem todos os dons. Não existe isso, tá? Ele nunca terá todos os dons. Somente um, que é o cabeça, tem todos os dons, que concedeu esses dons aos homens, conforme Paulo fala, capítulo 4 de Efésios. Tá? E aqui também ele diz que é o Espírito que concede, ok? Então entendemos que o dom é uma dádiva espiritual, você não nasce com esse dom espiritual, isso não existe, tá? O dom espiritual é concedido para aqueles que recebem o Espírito Santo. Existem dons naturais, tem pessoas que têm facilidade para falar, por exemplo, né? Para ser um orador, uma pessoa comunicativa. Existem pessoas que têm o dom de servir, que está atento às necessidades alheias, nasce com isso, tudo bem, são dons naturais. Podem ser adaptados ou colocados dentro da igreja? Sim, pode ser, né? Estou falando desses dons, então, que são os naturais. Música, né? Tem pessoas que têm facilidade para cantar ou tocar no instrumento, nasce com isso, não precisa ser propriamente um crente, tá? Mas isso pode ser usado para o reino, com certeza. Ok? Então são os dons que são diversos. Deus concede todos eles aos crentes, conforme a sua soberania e com o propósito de edificação da igreja, não para nos fazer famosos, ok? Ministério. A palavra ministério vem do termo diaconia, que no grego significa um serviço na igreja. É um serviço, seja oficialmente ou informalmente. O que é oficialmente? É quando a pessoa é reconhecida como um presbítero ou um diácono. A pessoa que eu quero dizer aqui é um homem. Muito bem. Nós não oficializamos mulheres, ok? No oficialato, eu vou falar em seguida, somente homens são admitidos, ok? Nós não temos pastorado ou diaconato feminino. Nós temos serviços que as irmãs prestam também como auxiliares muito eficientes, até
muito eficientes, e eu não vou falar, senão eu vou apanhar lá fora. E existe então essa mutualidade, ou seja, essa interação entre homens e mulheres, tá? Para a edificação da igreja, ok? Então, seja oficialmente ou não, a diaconia existe para todos nós, né? São os nossos dons em ação. Ministério são os dons que você recebe. Por exemplo, vou mencionar aqui um caso, vou mencionar a irmã Valnira, tá bom? Posso usar você? Posso. A Val tem a habilidade, a sensibilidade de notar, como é que eu posso dizer assim, as necessidades alheias. E ela também é muito efetiva como uma secretária, no sentido de organização. Ela tem uma facilidade de organizar que é fantástica. Eu não tenho isso. Tá? Outro exemplo que eu vou dar, a irmã Lilian, desculpa, vou pegar seu nome. A irmã Lilian, se não todos, a maioria já percebeu que a nossa irmã Lilian tem o dom de evangelismo, né? A gente percebe isso. Eu não tenho, na medida que ela tem, eu não tenho. Então nós precisamos uns dos outros, ok? Eu peguei 2 exemplos de mulheres, tá? Então, para quebrar alguns tabus, né? Isso não é operado de forma oficial, entenderam? Nós não vamos aqui chamar e oficializar, por exemplo, a irmã Val ou a irmã Lilian como oficiais da igreja, como líderes da igreja, não. Mas elas são membros efetivos e muito, no chamado que Deus fez a ela, ou no dom que Deus deu a ela, e elas operam de forma exemplar. Para mim são exemplos, ok? Então, esses são os dons. Terceiro, o que significa oficialato? Aí sim, oficialato é o que nós pretendemos fazer daqui a alguns dias, assim Deus permita, tá? São os diáconos e presbíteros. Diáconos e presbíteros. Aí você vai perguntar, mas não tem pastor? Tem. Você sabe o que significa presbítero? É o pastor. Na verdade, pastor não é não é um oficial da igreja. Por quê? Porque pastor também é um dom, pastorado é um dom. Por exemplo, existem irmãs que têm facilidade de aconselhamento, de ajudar outras irmãs, de ir atrás, buscar irmãs que estão faltantes na igreja. O que é que está acontecendo, minha irmã? Preste atenção, eu posso chamar essa irmã de pastora? Nesse sentido, sim, ela não é oficial. Quantas vezes irmãs mais velhas vieram atrás de nós, lá em casa, e dizendo, irmão, agora não é hora de parar, vamos continuar, você precisa de alguma coisa, eu te ajudo. Então isso é precioso, tá? De novo estou usando o exemplo feminino, né? Só para quebrar alguns paradigmas aí, né? Algumas regras que são mortas, são ineficientes, tá? Mas nós não vamos, lógico, oficializar essas pessoas que têm o dom de pastorado, as mulheres como oficial, ok? Mas aqui eu estou falando de oficialato. Então são os chamados pela igreja para exercer de maneira formal os seus dons. Eu vou explicar isso mais para frente, tá? Exercer de maneira formal os seus dons. Então, Deus chama e dota, ou seja, Deus capacita, Deus dá o dom, Deus chama e capacita. E a igreja reconhece e elege esses oficiais. Vamos falar de oficial agora. A igreja reconhece, observa, veja que é difícil, né? Eu não entendo meio como funciona em outras igrejas de organizações grandes, né? Que às vezes transferem pastor de um lado para outro. Eu entendo que isso deve ter algum propósito bíblico. Eu não consegui achar isso ainda nas escrituras, mas eu respeito esse tipo de coisa. Mas eu também admiro e entendo que quando é chamado dentre vós, no nosso meio, fica mais fácil um presbítero, primeiramente, a igreja reconhecer esse presbítero ou diácono, porque ele já está exercendo isso, mesmo não sendo ainda um oficial. A pessoa, quando tem o dom, ele quer aplicar na igreja, ele se apresenta voluntariamente, né? Ele se coloca à disposição. Então você percebe que aquela pessoa tem um dom, né? E aí a igreja reconhece isso, e a própria pessoa, quando existe mesmo esse chamado, ela não para, e aí ela se coloca, ela não teme, por exemplo, quando a igreja o reconhece e o chama
e elege ele como um presbítero ou um diácono, ele aceita e ele se coloca realmente à disposição disso, de maneira formal, não é? Como um oficial, aí um líder reconhecido pela igreja, tá bom? Então é assim que funciona, tá? Agora, todos somos ministros do Senhor, inclusive as nossas amadas irmãs. Todos somos ministros. Ministro na Bíblia não significa um líder oficial, significa alguém que está servindo, diaconia, está colocando seus dons em ação. Por exemplo, você pode ter um ministério de, como eu disse agora há pouco, de aconselhamento de irmãs mais novas, não é o que a Bíblia chama? Que as mais velhas ensinem as mais novas, amarem o Senhor, serem boas donas de casa, amarem seu marido, tal, né? Então isso é uma diaconia, isso é um ministério, é o dom da experiência feminina, da mulher madura, que ela passa para as mais novas, é um serviço. Então ministério é serviço, tá? Ministério é um serviço. Todas as vezes que aparece esse termo, mostra serviço, até mesmo de maneira escrava, como se ele colocasse tudo que ele tem a serviço da igreja. Escravo no bom sentido, né? Tipo assim, que ele ama fazer aquilo e ele faz aquilo de forma exemplar. Ele faz aquilo da melhor maneira possível. Ele se apega àquilo que ninguém pode impedir de ele servir daquele jeito. Um exemplo você pode ter as igrejas da Macedônia, quando Paulo fala lá em 2 Coríntios. Em 2 Coríntios, se não me engano, capítulo 6 e 7. Não, né? Depois vocês procuram, estou falando bobagem. 2 Coríntios. As igrejas da Macedônia queriam tanto servir ao Senhor, e as igrejas pobres da Judéia, que eles pediram a Paulo com muitos rogos o privilégio de ofertar, dar dinheiro para aquelas igrejas necessitadas da Judéia. Parece ali que Paulo não queria deixar, não, vocês são pobres, espera aí, tipo assim, Paulo, se você não deixar nós vamos te atropelar, mas que nós vamos servir, que nós vamos ofertar, nós vamos ofertar. Então o dom é isso, é uma coisa que 2 Coríntios 8, né? As igrejas da Macedônia, ok. Viu? Secretário em ação. Então, é isso. O serviço, ele é manifestado de forma que não é forçada a barra. O dom é exercitado com disposição. Não que não tenha um percalço durante o caminho. Não que não tenha dificuldades, até a ponto de chegar a quase desanimar. Mas ele não para, porque é um dom de Deus. Ok? Avançando. Chamado no grego, ele tem vários termos que aparecem no Novo Testamento, o termo klesis, ou kletos, ou kaleo, que são praticamente são sinônimos. Em alguns lugares ele aparece como denominado, é uma pessoa que foi denominada, ou colocaram um nome nele, né? Ele foi chamado de tal nome, né? E principalmente, o termo convidado, convocado e vocacionado. Aqui sim, é um chamado para um exercício de uma coisa. Ok? Então, a ideia principal é o termo chamado, alguém que foi convocado ou vocacionado para alguma missão especial, alguma coisa que ele recebeu de Deus, especial. O dom que ele tem ali, é o chamado que ele tem para exercer o dom que ele já recebeu. Veja, Deus não chama ninguém sem primeiro capacitá-lo ou dotá-lo. De alguma maneira ele dota, não importa se é 1 ou 2 ou 3 talentos, né? Não vamos fazer essa confusão com talentos também, deixa de lado essa história. Mas a ideia principal é que Deus capacita essa pessoa e depois ele chama, ele vocaciona. Quando ele capacita, não quer dizer que essa pessoa já sabe exercer direitinho, vamos falar dos oficiais, que a pessoa já está inteirinho como um diácono ou um presbítero, ele já sabe tudo a respeito, ele já fez vários estudos, já exerceu essa missão. Não! O dom está dentro dele, é uma coisa que vai ser desenvolvida ao longo do próprio serviço dele, a maneira como ele exercita esse dom que Deus lhe deu, tá bom? Vamos analisar agora comigo agora 1 Timóteo 3:1, que diz assim, 1 Timóteo 3:1 diz assim: fiel é a palavra, se alguém
aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Ok? 1 Timóteo 3:1. Se alguém aspira ou deseja ao episcopado, que seria oficialato, no episcopo aqui seria presbítero, mas a gente inclui, porque Paulo lá na frente ele vai falar, versículo 8, semelhantemente quanto aos diáconos, aquele que também aspira ao diaconato, tá? Aqueles homens que aspiram, desejam servir a igreja como presbíteros e diáconos, tá? Atos 20, 28. Atos 20, 28. Diz assim. Atos 20, quando Paulo está conversando com os presbíteros de Éfeso, né? Ele diz assim, presta atenção, 28. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu lícitos, para pastoreares a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Veja bem, mais uma vez eu estou confirmando esse texto de Atos. Paulo está dizendo aos presbíteros de Éfeso que eles precisam exercer o presbiterato ou o pastorado deles, né? Porque quem lhes chamou foi o Espírito Santo. O Espírito Santo não só capacitou, mas ele chamou. É como se Paulo estivesse dizendo assim: ai de vocês se vocês não fizerem isso. Ai de vocês se vocês não obedecerem ao chamado de Deus de vocês. Ok? Então é isso que Paulo está querendo dizer aqui. Cuidem de vós mesmos do rebanho, porque vai ver gente para tentar destruir o rebanho. E é através de vocês que Deus vai salvar o rebanho, ou proteger o rebanho, ou edificar o rebanho. Né? Então aqui é um chamado para, no caso do presbitério. Tá? Eu queria falar com você sobre a palavra aspirar. Eu não estou falando de aspirador de pó, né? Eu estou falando de alguém que almeja ou deseja alguma coisa. Aspirar, aqui no texto de 1 Timóteo 3:1, significa pretender. É uma pessoa que tem uma pretensão, ele tem um desejo, né? Um desejo, desejar muito, um desejo muito forte, e chega até a ser uma cobiça, é um desejo desenfreado. Lógico que aqui Paulo está usando da forma positiva o mesmo termo, tá? Que é aspirar, é desejar ardentemente alguma coisa, desejar muito, tá? O que eles estão desejando muito lá em 1 Timóteo 3:1? Eles estão desejando muito ser um presbítero ou um diácono, tá bom? Eles estão desejando ser oficiais da igreja, ok? Então, aspirar é querer muito, no coração, no interior, intimamente, subjetivamente, ainda não foi expressado, ainda não foi desabrochado aquele dom, aquele desejo, aquela vontade de servir, né? De fazer alguma coisa pela igreja. Mas aqui dentro, no coração daquele homem, existe esse desejo, né? Subjetivamente, intimamente. É conhecido esse termo, aspirar, ou está implícito nesse termo, aspirar, o que nós conhecemos como chamado interior, tá? Chamado interior. Chamado interior não é uma coisa que a gente fica pensando assim: nossa, eu vou orar para que Deus me dê, né, faça um chamado interior, coloque em mim chamado interior. Você já tem esse chamado, tá? E alguns vão, em alta medida, com esse chamado forte, esses homens vão se colocar à disposição do oficialato para serem oficiais da igreja. Eles vão se colocar, porque é um chamado tão forte que vai chegar uma hora que ele não vai aguentar, ele vai se colocar à disposição da igreja, tá? Porque isso vem de Deus, ok? Então, o Espírito constitui, nós vimos ali em Atos 20 e 28, como eu já havia falado lá em 1 Coríntios 12, é o Espírito que constitui. Então, como é que o Espírito constitui? Chamando, capacitando e levando ao reconhecimento de toda a membresia da igreja local. Esse processo não é um processo que acontece no mesmo dia, de uma hora para outra, de repente. Tá? Então, esse chamado, você começa a sentir algum desejo, e aquilo começa a volumar, aquilo não sai da sua cabeça, tá? E você tem esse desejo de fazer alguma coisa daquele sentido
ok? E você entende que chega um momento que você começa a saber fazer aquilo, ou pesquisar. Como é que eu faço aquilo? Como é que é ser um presbítero? Eu vou estudar sobre o assunto. Eu quero aprender sobre isso. Da mesma forma que o diaconato. Como que age o diácono? O que faz um diácono? Você começa a se capacitar de você mesmo. O Espírito está fazendo isso em você. Veja bem, todo esse desejo não vem da nossa carne, é do Espírito que está em nós. Então ele chama, ele capacita e leva ao reconhecimento da igreja local. Geralmente, nesse momento que nós vamos fazer uma eleição especial, extraordinária, talvez não haja essa colocação de forma mais clara. A igreja, talvez alguns membros, a igreja ainda não conhece muito bem, são membros novos. Então, seria uma chance dessas pessoas demonstrarem aquilo que Deus colocou no coração dela, desses irmãos. Ok? E daqui, depois de 2 anos, 2024, teremos a eleição geral, onde nós vamos confirmar se todos os irmãos que estão lá, tanto velhos como novos oficiais, continuam no presbitério. Tá bom? Seria um teste, por assim dizer. Tá bom? Nesses 2 anos que nós teremos, de 2022 até 2024. Tá? Não dará muito 2 anos, pelo menos. Bom, então aí está o chamado, parte do chamado. Bom, agora eu quero analisar com você Atos 6, de 3 a versículo 5. Atos 6, vamos ver agora a atuação da igreja, no sentido de reconhecer esse chamado interior. O chamado interior está aqui dentro, guardado, tá? Mostrou, evidenciou alguma coisa, mas ainda não está confirmado. Quem que vai confirmar isso tudo? Veja bem, Atos 6, versículo 3 a 5. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios de espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. O serviço aqui, meus irmãos, fazendo uma pausinha, o serviço aqui seria o diaconato. Apesar de não aparecer o nome diácono aqui, mas esses 7 homens estavam sendo colocados para auxiliar os apóstolos que não poderiam deixar o ministério da palavra e da oração. Então, para auxiliar, porque eles não podiam cuidar da pregação, do ensino, da palavra e da oração, tendo que sustentar as viúvas, atender os necessitados, organizar a mesa, organizar o salão de reuniões, e aí vai, administrar as finanças da igreja, a parte administrativa, eles não conseguiam fazer tudo, percebe? Viram aqui os dons, diferentes dons, o ouvido não sabe, não pode fazer o que o olho faz, ele vai dar problema, vai dar pior, então ele não faz isso. Então é distribuído, é respeitado o ministério do outro. Então, os próprios apóstolos dão essa sugestão: escolhei dentre vós 7 homens. Versículo 4. E quanto a nós, aos apóstolos, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Agora, olha o versículo 5. O parecer agradou a toda a comunidade. E elegeram então os 7 homens. Ok? Então, quem escolheu, aqui a gente já percebe o chamado exterior. Como é que se dá esse chamado exterior? Vamos analisar esse texto de Atos 6. O chamado exterior, ou a confirmação do chamado interior. Alguns, esses 7 homens aqui, já tinham isso no coração, o desejo do serviço. Só que eles não eram reconhecidos ainda oficialmente. Como é que se deu a oficialização desses 7 homens? Vamos lá. Como aconteceu o chamado interior de forma objetiva agora, exteriorização, a confirmação do chamado interior, que nós chamamos agora de chamado exterior. Tá? Primeiro, pelo reconhecimento da igreja. Deus dota e a igreja reconhece. Ok? Então, pelo reconhecimento da igreja local. Quando a assembleia, a membresia, o parecer agradou a toda a comunidade, no versículo 5, quer dizer que Deus já estava trabalhando no coração da comunidade também para aceitar aqueles homens, como a ideia foi boa. E, olha, Deus acertou agora.
Desculpa o jeito de falar, mas é mais ou menos assim que funciona, né? Parece que para alguns as coisas, mas eu não concordo com essa eleição. Deu 88%, né? Contra tantos por cento lá. Quanto deu? 12%. E ainda a pessoa falou, não, vocês votaram em Barrabás. É uma coisa ridícula, né? Como que pode uma coisa dessa? Né? A igreja escolheu e ainda as pessoas acham que é errado. Né? Então, veja, nós não ficamos com a opinião, nós ficamos com aquilo que a Bíblia ordena. Ok? Então, aqui agradou todo mundo. Agradou todo mundo, fizeram a eleição, escolheram. Mas é assim, então foi a Assembleia que escolheu. Agora, a Assembleia confia em sua atuação e também em sua reputação. Veja bem, fazer bem o serviço é uma coisa. Ter um caráter, segundo o coração de Deus, é outra. Às vezes a pessoa tem um caráter correto, uma pessoa, não estou falando de perfeição, mas é uma pessoa que se arrepende. É uma pessoa que, quando erra, né, ela se arrepende. É uma pessoa que às vezes tem dificuldade, mas ela está querendo crescer na graça de Deus. Tá? Então, ela não está perfeita, mas ela tem uma reputação exemplar. Ela, pelo menos, ela é temente a Deus e quer crescer nos princípios de Deus. Então, ele pode ser reconhecido como alguém que é irrepreensível. Nós estudamos sobre irrepreensibilidade, depois nós vamos colocar a aula aqui para vocês. Ok? Então, veja bem, a reputação é importante. Agora, ela tem essa reputação, mas aí você percebe. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, bem na área da ano 3. Por exemplo, eu acho que ela sofre um pouco com isso. Às vezes a pessoa chega e fala assim, eu quero ser pianista. Aí faz algumas aulas lá, e a irmã experiente, a pessoa experiente vai dizer assim, como é que eu vou falar para ela agora que ela não tem esse dom? Difícil. Às vezes a pessoa quer cantar, ela tem um desejo de cantar. Está meio para frente, misericórdia. Ora, isso acontece, gente. A igreja ela é um lugar onde tem tudo isso. E você não pode ficar escondendo e dizendo, só você que eu estou bem, fazendo um vídeo assim para dizer que é mentira. Né? Não, você não pode fazer isso. Você tem que ser honesto com a irmã. Talvez um outro serviço, mas cantar não dá. Pelo menos por hora. Nós temos que ser honestos. É assim que funciona a igreja do Senhor. Nós não podemos botar alguém lá para trabalhar se ela não tem aquele dom. Se isso aparecer lá na frente, nós precisamos entender que ela vai ser chamada para aquilo, talvez para uma outra coisa. Não sei que ela vai ser excluída dele, não é isso. Tá? Mas nós precisamos reconhecer e sermos honestos, andarmos na luz. Ok? Então tá, a reputação e essa atuação. Agora, tem gente que tem talentos aí maravilhosos, né? Usando de novo o exemplo da música, né? Tem gente que toca todos os instrumentos e de forma magnífica, mas não tem um pingo de caráter. Não serve para ser um oficial da igreja. E nem mesmo tocar no banco, que também não é um oficial, né? Por assim dizer. Tá bom? Não serve. Se ele não tem compromisso com a igreja, não tem compromisso com as reuniões, não tem compromisso com o ministério, com o chamado que ele tem, o grupo, por exemplo, usando de novo o exemplo da música, não vem nos ensaios, ele chega aqui em Romário, não se treinar, para jogar. Não existe isso. Não existe isso. Precisa treinar sim. Tem que ser humilde de se submeter à liderança daquele grupo, daquela banda, por exemplo, né? O exemplo da música, e obedecer ao que foi determinado ali. E mais do que isso, temer ao Senhor, andar nos caminhos, ser santo e irrepreensível, deixar o pecado. Senão não funciona. A nossa igreja não admite isso. E quando aparece isso, vai ter correções. Ok? Então, para evitar esse transtorno lá na frente, a gente já começa a falar sobre isso agora. Tá? Mais uma vez, eu estou falando que tem que ser perfeito, mas tem que ter o mínimo de noção de que ele precisa andar corretamente com Deus. Fazer o possível para andar corretamente com Deus. Ok? Segundo, pela atuação do elenco. Aí sim ele vai. E todos esses três pontos que eu vou colocar estão interligados. Tá bom? Eles estão interligados. Então, primeiro, reconhecimento da igreja local, depois pela atuação do elenco. Sim, ele precisa, como eu falei para você, ele precisa
colocar em ação. O que seria a atuação do eleito? Primeiro ponto, o dom é em ação. Ele precisa mostrar que ele está querendo exercer aquele dom específico, ou como diácono, ou como presbítero. Ele não pode ficar empurrando com a barriga. Ele precisa demonstrar que ele quer fazer aquilo. Ainda que ele faça com algumas deficiências, isso é totalmente admissível, não tem problema depois. Aprende, né? O correto é fazer certo. Então, aí a pessoa precisa aprender, tá bom? Aí vem o segundo ponto. Sua busca em conhecimento e capacitação. Ele tem que ser humilde para dizer assim: eu, como presbítero, ainda não tenho sido um bom presbítero. Ele tem que ser sensível a isso. Então, eu vou estudar, vou buscar de outros irmãos mais velhos como eu posso melhorar como um diácono ou como um presbítero. Como que eu faço isso? Chega nos irmãos mais velhos, os diáconos que já estão atuando. Como é que eu posso melhorar, irmão? Eu quero ser parceiro fiel. Eu preciso aprender. Como que eu faço? Ok? Então, em segundo lugar, busca por conhecimento e capacitação. Em terceiro lugar, perseverança no serviço. Não é que a gente chega assim, agora a coisa virou de ponta cabeça. Nossa, está uma bagunça esse diaconado aqui. Eu não entendo nada. Eu vou sair fora. Capitão é o último a sair do barco. Se você é um oficial, você não vai querer pular fora do navio. A igreja precisa que você continue firme apesar das tempestades. A igreja confia em você. Se o pai abandona a casa e deixa os filhos à mercê da vida, ele não é um bom pai. Presbítero diácono que abandona o barco, que não deveria, não é um bom presbítero diácono. Ele precisa de perseverança, apesar das dificuldades da vida e da igreja. É um ponto que tem que ser levado. Ok? 3 pontos: dom, capacitação e perseverança. Em terceiro lugar, pela demonstração de um caráter piedoso. Eu já falei isso. Se você observar as qualificações em 1 Timóteo 3 e Tito 1, nós vemos mais como o oficial deve ser do que o que ele deve fazer. Nas capacitações, ali, tem menos coisas que ele deve fazer para a igreja, mas tem mais coisas que ele deve ser: marido de uma só mulher, apto a ensinar, e aí vai. Não dá água ao vinho, ok? Vai várias qualificações do caráter desse homem. O caráter desse homem seria um homem que cuida bem da sua família, enfim, ele tem que governar bem a sua casa, senão ele não sabe cuidar das coisas de Deus, diz o texto, ok? Então ele vai, o seu caráter está aqui também sendo observado pela igreja. Terminando, quem é suficientemente preparado para o ministério? Qual é a resposta? Ninguém. 2 Coríntios 2, 15 e 16 nos diz assim. 2 Coríntios 15, 2, né? 2 Coríntios 2. E 16 diz assim, quando Paulo está falando ali sobre o ministério apostólico, né, e a eficiência, o poder desse ministério, ele diz assim, versículo 15: porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com eles, os que são salvos, para com os que se perdem, os não crentes, cheiro de morte para a morte. Para com aqueles, ou seja, os que são salvos, aroma de vida para a vida. Agora, olha a pergunta de Paulo, uma pergunta que ele faz aqui, uma pergunta retórica. Quem, porém, é suficiente para essas coisas? É como se ele estivesse dizendo assim: Deus está nos usando, apóstolo, para trazer vida ou morte, para separar o joio do trigo, para fazer com que o mundo conheça, através dos apóstolos, da doutrina apostólica, da igreja apostólica, quem é quem? Olha que coisa grandiosa, no fim das contas.
quem está capacitado para essas coisas? Ele, Paulo falando isso. Gente, eu fico temendo isso, é como se ele estivesse dizendo isso. Quem tem essa capacidade? Mas Deus sou o homem. Mas aí então, na própria sequência, vem a resposta de Paulo, 2 Coríntios 3, 4 a 6. Paulo responde, diz assim: e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência, olha a resposta, vem de quem? De Deus. A nossa suficiência vem de Deus. Versículo 6, igual, nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, quem capacita é Deus. Mais uma vez, só para confirmar. Quem vai te fazer suficiente para o ministério? Deus. Em última análise, Deus. Ele vai usar recursos. Você vai estudar, você vai aprender como é que faz, se você for um presbítero, um pregador, você vai estudar, você vai fazer. Como que faz uma exegese de um texto? Como que faz uma análise de um texto? Tá? Como que eu faço para pregar? Como eu prego melhor? E aí você vai se capacitando. Quem está fazendo isso? Deus. Deus está te levando a isso. Agora nunca vai ser tua. Nunca vai ser tua. Como que o diácono opera bem? Ele aprende a fazer as coisas, Deus capacita, né? Deus chama, Deus dota, Deus dá vontade de aprender a exercer. Vamos supor, alguém que mexe com finanças, né? Ele tem esse desejo de fazer a administração financeira da igreja. Ele vai ser um dos administradores. Os diáconos são os nossos administradores, ok? Então eles administram de que forma? Deus lhes dá esse dom, esse desejo e também a capacidade de fazer isso de uma forma que agrade a igreja. Expõe lá o balancete, coloca tudo direitinho, mostra o que entrou de dinheiro, o que saiu de dinheiro, tem os comprovantes, tem tudo bem organizadinho. Se surgir alguma dúvida, quiser fazer uma auditoria, vai estar tudo lá, preto no branco, tudo certinho. Não vai fugir um centavo, porque ele é apto para fazer aquilo. Ele é capacitado para fazer aquilo, ok? Um exemplo, tá bom? Então, Deus é quem habilita. Boa pergunta, e se eu não for eleito pela minha igreja? Pode acontecer, eu quero dizer para vocês, né, que nem todos nós vamos ser eleitos. Especialmente para o novo grupo que está chegando, que a igreja vocês não conhecem muito bem, né? Pode acontecer. Pode acontecer, pode. E aí, o que eu faço? Primeiro, põe no seu coração o seguinte: não significa que nunca será. Talvez não agora. Talvez a igreja não chame agora. Mas isso não significa que nunca será eleito. Ou nunca será eleito pelo diabo. Guarde isso no seu coração. Não saia da igreja. Se você ama, você vai ter perseverança. Você vai dizer assim no seu coração: agora Deus me chamou, mas eu estou quente aqui para ser. E eu estou disposto. E aí então, não significa que você não é amado e aceito pela igreja. Presta atenção, não significa que você foi rejeitado, mas que você continua sendo irmão amado. Você foi chamado, isso é uma coisa, mas você continua na comunhão do santo. Você continua sendo amado e aceito pela igreja, reconhecido e querido pela igreja. E mais ainda, terceiro lugar, não significa que você não será útil e não poderá servir, ainda que de forma não oficial, ainda que de forma que você não seja realmente reconhecido como eleito, como um presbítero ou diácono oficial. Às vezes de maneira informal, você pode e deve servir também. Não é só por causa de ter o título, reconhecimento como presbítero ou diácono. Isso mostra, inclusive, que você está apto para o diaconato, que vai chegar lá na frente, um dia vai chegar. Porque a igreja vai ver que você persevera, ok? Então, você pode e deve continuar servindo, ainda que seja informalmente. A tarefa que eu vou deixar para vocês, anote aí. Nós vamos disponibilizar, o presbitério vai disponibilizar para nós, no grupo da ICCG, no WhatsApp, 16 aulas, e são áudios, são audioaulas, existe isso? Tá, então, passou a existir agora. Audioaulas, tá bom? Não tem um vídeo, porque os irmãos acharam que a gente é muito feio, então não vai ter um vídeo, tá? Não vai aparecer essa carinha, tá?
mas vai ter um áudio, ok? Então, vocês vão ouvir essas 16 aulas. Isso não é que você tem que ouvir tudo de uma vez, ou você tem que ouvir isso primeiro, para depois se candidatar. Não é isso. Tá? Mas aqui está uma tarefa recomendada para vocês aprenderem o que nós já falamos sobre esses, tanto como presbíteros como diáconos. Tá bom? Os títulos vão aparecer lá: qualificações da liderança, submissão e autoridade, entendendo o ministério da igreja local. Tá bom? Então essas aulas vão aparecer lá para você estudar em casa. Fechando. A vocação pastoral. Olha o que Albert Miller falou. A vocação pastoral é inerentemente teológica. Falando de presbítero, o pastor Batista, falando de presbítero. A vocação pastoral é inerentemente teológica. Isso não pode ser diferente, visto que o pastor, no caso do presbítero, tem de ser aquele que ensina a palavra de Deus e o Evangelho. A ideia de pastorado como um ofício não teológico, ou seja, alguém que não precisa estudar teologia, é inconcebível à luz do Novo Testamento. Aquele que ensina precisa aprender. Se ele deixar de aprender, ele nunca será um bom professor. Ok? Então, o pastorado ou o presbiterado tem que ser alguém que está disposto a estudar muito teologia. Tá bom? Falando sobre diácono, agora o pastor, o reverendo Leandro Lima, o pastor presbiteriano, falando de diácono. Os diáconos são os responsáveis pela ordem e organização da casa de Deus, a igreja, que é a coluna e baluarte da verdade. O serviço dos diáconos não é só para servir e oferecer conforto para você e segurança para você. É mais do que isso. Eles estão fazendo apoio à igreja de Deus, que é a coluna e baluarte da verdade. O ministério deles também é altamente espiritual, porque eles estão deixando espaço para os presbíteros pregarem tranquilamente, sem se preocuparem com o serviço diaconal. Então, eles são, sim, importantíssimos para o ministério da palavra. Viram lá em Atos 6, que nós vimos? Sem os diáconos, os presbíteros estavam comprometidos. O ministério apostólico estava comprometido. Ok? Vamos fazer uma oração para nós encerrarmos? Senhor, nós agradecemos, Senhor, por termos a Tua palavra como lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Que ela convença os nossos corações e faça com que o chamado que o Senhor tem para cada um dos nossos irmãos, de todos nós, seja eficiente nesses dias. E nós pedimos, como o Senhor mesmo ordenou que nós orássemos: Senhor, traga mais trabalhadores para a vinha. Existe muito trabalho a ser feito, Senhor. Precisamos de mais homens que sejam habilitados e chamados pelo Senhor, para que continuemos com a obra do ministério. Assim pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém.